Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Já não houve a semana passada, mas hoje voltámos aqui a fazer. Não foi possível fazer no dia do jogo, mas achámos que era um marco importante, também não podíamos deixar passar mais uma semana, portanto, mesmo não com a melhor das possibilidades para gravarmos, mas achámos que era importante fazer também vídeo hoje de análise ao Porto Vizela, e aqui e ali também podemos tocar nesse jogo do Braga nessa derrota que quebrou de facto aquele recorde de 58 jogos que o Porto não perdia no campeonato, uma coisa impressionante. Algum dia tinha que acontecer, aconteceu em Braga. Foi pena não igualarmos aquela façanha do Vítor Pereira, não é? De não perder no campeonato uma época inteira, não é? E do Vilas Boas também. Sim, sem dúvida, mas já lá vamos focar-nos sobretudo neste jogo. 4-2, vitória sobre o Vizela, também uma boa equipa do nosso campeonato, muito bem orientada, golos de Ivan Nilsson, um gol de mérito muito próprio, 2 de Taremi e um de Mbemba, também gol importante que fez com que o Porto voltasse a ficar à frente do marcador depois de ter consentido o empate, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Eu acho que começa um bocadinho por aí, Dragão 27. Nesta análise, não sei o que é que tu achaste deste jogo, mas parece-me que o Porto, neste momento, e ontem até esse momento do 2-2, acaba por estar a ser o seu pior inimigo, no sentido de que há de alguma descontração nesta fase tão decisiva, não é? Não sei se tens a mesma opinião, mas... Em primeiro lugar, olá a todo o nosso auditório. Foi de facto, tivesse o Futebol Clube Porto ganho, ou tivesse o Futebol Clube Porto ganhado em Braga ou empatado, certamente que já estaríamos campeões. Estaríamos campeões e o Futebol Clube Porto entraria com uma outra confiança. De alguma maneira, naturalmente que o Futebol Clube Porto esteve confiante, foi dono e senhor do jogo, mesmo assim, mesmo com alguma ansiedade à mistura, mas entraria de facto com outro ar triunfal, não é? Porque, e com outra confiança, obviamente. Mas nesta fase do campeonato, e sobretudo depois de se ter perdido em Braga, os jogos são para ganhar. Sem dúvida. É? Era mais importante. Os jogos não são para jogar bonito, são para ganhar. Mesmo assim, o Futebol Clube Porto jogou muito bem, houve momentos de brilhantismo mesmo. Desta vez a entrada do Porto foi muito A entrada boa. do Porto foi muito forte. Foi feita de uma pressão alta. A equipa do Vizela quase que não saía do seu último terço. E o Futebol do Porto esteve assim praticamente 20 minutos e chegou ao 2-0, explorando até um bocadinho o erro do adversário, porque de facto é isso que o Futebol do Porto sabe fazer muito bem. Mas depois, de alguma maneira, houve ali um misto de alguma ansiedade também, a mistura, ao mesmo tempo também se calhar de alguma desplicência, sobretudo de alguns elementos, e acabamos por consentir o empate. E eu também não deixo de pôr um bocadinho a tónica também de alguma sorte, se bem que isto vale o qual no futebol, no sentido em que foi aquele primeiro remate do Vizela que dá o 2-1, é o primeiro remate do Vizela, e é um golaço que, quer dizer, se cá não sai todos os jogos, não é? Sem dúvida, nesse aspecto também não fomos tão felizes assim. E o Futebol do Porto depois até acabou a primeira parte, curiosamente, ali numa situação de podia também já tentar ali o 3-1, mas não, até estava a querer chegar ao intervalo com a vitória, não é? Portanto, ali a aguentar-se um bocadinho, já num certo taticismo. Mas pronto, e depois na segunda parte, também mais uma vez um gol também um bocadinho fruto de algum azar, porque a bola tabela no Mbemba, não é? Trai o Diogo Costa. Mas depois... é esse azar também que eu falo, que o Porto também. Mas mesmo assim o Futebol do Porto volta a mandar no jogo e aí puxa dos galões, e não só puxa dos galões, aí também veste o fato macaco, muito gosta o nosso Sérgio, o nosso treinador, e há um jogador que também é decisivo na minha perspectiva, também para ajudar a mudança do resultado e que dá outra acutilância atacante, que é o Francisco. O Francisco é um elemento vital neste jogo. Pedia-se até mais cedo a entrada dele, acho eu. E o Futebol do Porto aí então é o tudo por tudo, aí é mesmo jogar a última meia hora mesmo, isto é para ganhar, não pode haver outro resultado senão esse, até para irmos ganhar o título, no mínimo tentar ganhar já o título na Luz, se não ganharmos antes,
e portanto o Futebol Clube do Porto impôs-se na última meia hora. Foi uma equipa dominadora, novamente dominadora, a jogar um bom futebol, e um futebol curiosamente que não aconteceu muito na primeira parte, que era um futebol, todos os lances que o Futebol Clube do Porto lançava, todas as jogadas de ataque eram jogadas de ruptura e de pôr em dificuldade a defesa do Vizela, não é? Teve essa diferença. O Futebol Clube do Porto acabou por fazer um jogo muito mais perigoso, muito mais de uma maior acutilância atacante. Deixa-me só destacar isto também. Eu há bocadinho ia dizer isso e depois passou-me. Nós fomos ver o jogo mesmo ao Dragão, e ver o jogo ao vivo é diferente de ver o jogo naturalmente pela televisão. Pela televisão às vezes a gente está a ver determinados detalhes que não se vê ao vivo, obviamente. Não tens o campo todo sempre disponível, mas não se tem o campo todo disponível, e aqui tem-se o campo todo disponível, e de facto que grande jogador, eu não me canso de lhe dizer, porque acho que é um jogador que já não é do nosso campeonato. O Vítor Ferreira, o Vitinha, ele fez um jogo excepcional. Ele enche o campo todo. Ele é um jogador que toma conta daquele meio campo, é um jogador que leva o jogo à frente. Completamente. É excepcional. A maneira como ele... É o motor da equipa. É o motor da equipa. É o coração da equipa. Como ele está em todo o lado, é impressionante. É uma qualidade... É uma mestria tática e técnica insuperáveis mesmo. O Futebol do Porto, pronto, jogou, naturalmente mereceu, incontestável a vitória. O Vizela também é uma equipa organizada, é uma equipa que gosta muito de jogar de pé para pé também, é uma equipa que joga bom futebol. Sim, processos simples, mas chega também à frente com facilidade. Sim, e muito bem consolidados. É um futebol, pratica um futebol, bom treinador, um futebol bonito. O Álvaro Pacheco é um bom treinador, sim, também, sem dúvida. Parece. E de alguma maneira termino como comecei. Era um jogo para ganhar, não era um jogo tanto para se jogar bem, mas mesmo assim era mais importante. Aqui e ali o Futebol do Porto acho que mesmo assim jogou muito bem, e houve momentos em que voltou a ter um bocadinho daquele futebol de carrossel aqui e ali. Gostei muito também do Gruites, muito bem. Ele e o Vitinhas fizeram ali uma dupla fabulosa. Foi pena ele depois ser substituído, mas também entrou muito bem o Uribe. O Uribe não é um jogador de se prender tanto à bola, é um jogador de dar logo verticalidade ao jogo do Porto, não é? Sim, é um jogador de despachar logo a bola muito diferente, e que também tem uma capacidade defensiva e cobra ali uma amplitude de terreno fantástica em termos defensivos. O Porto até sofre o segundo golo com ele na mesma. Sim, mas não é isso que está em causa. Acho que o Grujic também não esteve mal a defender, pelo contrário. Não, eu acho que o Grujic até sai por causa da questão do amarelo, não é? Que ele tem um amarelo ainda na primeira parte, e o Grujic com facilidade até algumas vezes leva assim alguns cartões até um bocado disparatados ainda, e ele também tem sempre aquele problema que eu acho que é mais um problema do nosso campeonato. Ele, como é muito grande, qualquer coisinha parece que é falta, porque já o Francisco Conceição é o contrário, podem partir-lhe uma perna que quase nunca é falta, porque é muito pequenina, é muito frágilzinha, então nunca é falta. O que até é um mito, porque normalmente os jogadores mais baixos têm um centro de gravidade mais baixo, portanto até nem caem tanto. São disparates, mas pronto. Portanto, aí acho que a alteração vem mais nesse sentido. E eu até posso pegar por aí, porque eu acho que fez muita falta ao Grujic na segunda parte, porque eu estava a gostar muito da dupla e da dinâmica que ele estava a criar com o Vitinha. Eu acho que eles estavam os dois a entender-se muito bem. Uma coisa no Vitinha que eu não estou a gostar tanto, e acho que isto é do ponto de vista tático e não do jogador, como tecnicamente, digamos, ou na sua performance, acho que é mesmo tática, que acho que o Vitinha está cada vez mais preso a missões defensivas, porque eu vejo o Vitinha a fazer dobras ao Zaidu quando o Zaidu vai sem sentido nenhum e se descompensa atrás. Vejo o Vitinha a dobrar quase à beira da linha da defesa. Eu sei que isso agrada ao Sérgio, eu sei que isso é muito importante nestes modelos de duplo pivô, a verdade é essa, não estando um terceiro médio, os dois têm que ser 6 e 10 ao mesmo tempo, portanto 6, 10 e 8 6, 10 e 8 ambos, quer dizer, tem que ser ali uma dinâmica e uma permuta muito importante, sempre um ao outro. Mas a verdade é que eu não gosto de ver o Vitinha
mais focado nessas tarefas do que nas tarefas de criação e de construção, que é nas fases de onde ele deve estar, sobretudo nas fases de criação e de finalização. Ele tem que estar nas fases mais adiantadas do terreno e não está cada vez menos. A verdade é que eu também sinto que quando joga o Fábio Vieira, o próprio Vitinho aparece, eu foco mais nisto e tu encarregas-te do resto, que é o que tu sabes fazer tão bem. Da criação e até de um certo diletantismo, não é? Exatamente, estás aí à vontade e quando não está o Fábio, o Vitinho assume mais, mas ontem mesmo sem o Fábio não vi o Vitinho assumir isso, portanto eu acho que há aqui uma marcha atrás no Vitinho que eu não gosto, assumo que não gosto de ver, porque quer dizer... Toda a magia e todo o brilhantismo e a criatividade que o Vitinha tem está-se a perder de alguma forma. Pese embora tudo o que ele faça bem, não é mesmo? Tu pedes para defender, ele é o melhor da equipa a defender, não é mesmo? Isso nunca está em causa. Mas ganha sem capacidade tática, não é? Embora ele já tivesse. Já tivesse, sem dúvida. Em Braga aconteceu mesmo. Perde-se aquilo que pode fazer a diferença. E no Vitinha, claramente, ele é um jogador que faz a diferença. É isso. Nós muitas das vezes, até no início da época, ele era o abre-latas, ele desbloqueava jogos. Sim. E não se está a ver esse Vitinho, em Braga não se viu esse Vitinho. Ontem o Porto apresenta-se, eu acho que parte do 4-4-2 ontem, até estava aqui a olhar para o grafismo, mas quer dizer, o Fábio raramente jogou ali, muitas vezes trocava com o Taremi, portanto o Taremi é que vinha para a lateral e subia o Fábio para o lado do Ivan Nilsson, o próprio Otávio trocava, quer dizer, acho que houve uma permuta muito grande entre os 4 homens da frente. Mas acho que partia de um 4-4-2 ontem e gosto muito desta variabilidade, deste não dar referências a ninguém. O facto de ter um Otávio muito mais encostado à frente, sem dúvida, assim, às vezes até na aula. Assim. Sim. Agora, a verdade é que não acho que apesar de tudo esteja um Porto nesta fase tão criativo e a criar assim tantas oportunidades como estava há umas jornadas atrás. A verdade é que mesmo assim ontem criou um bom par delas e podia ter... Não é um Futebol Clube Porto de um jogo tão exuberante, sem dúvida. Não, agora, aquela questão do jogo em Braga acaba por ter muito peso e muita influência no jogo de ontem, portanto acho que uma análise está ligada à outra, porque de repente todo aquele fulgor, toda aquela folga que a gente tinha... Parecendo que não, quer dizer, reduz. Imagina ontem o ridículo que seria, por exemplo, o Porto empatar. Quer dizer, começava a pairar ali uns fantasmas um bocadinho estranhos num campeonato. Perdeu-se algum elan. Perdeu-se algum elan. E em Braga, para mim, claro que há a questão, sobretudo do penalti do Ivan Nilsson, que é um penalti que é um escândalo, como é que aquilo não é assinalado. Mas acho que não se pode apontar culpas à arbitragem somente. Pronto, claro que se calhar ali um gol mudava o jogo por completo, mas acho que a atitude do Porto foi uma atitude de uma equipa que não quer ser campeã, nem está a um passo de ser campeã. Não acho que seja aceitável uma atitude daquelas. Claramente a equipa baixou os braços e achou que isto mais tarde ou mais cedo agora resolve-se. E foi punida. Todas as condições para o Futebol Clube Porto ser muito mais impositivo. Tínhamos que ganhar a Braga, tínhamos que ganhar, nem era empatar. Claro que bastava o empate porque, para sermos campeões ontem com a vitória frente ao Vizela, mas acho que se pedia ali muito mais. Acho que atirar o pé do acelerador é depois das coisas estarem ganhas, porque a verdade é que ainda nós estamos a gravar isto antes do Sporting Gil Vicente, até podemos ainda ser campeões hoje. Mas a verdade é que não estamos campeões. Aliás, portanto, até estarmos é preciso não facilitar. Equipa que quer o Sérgio, não é? O Sérgio não gosta de empatar ou perder nem num jogo a feijões. Claro que é normal, no psicológico de uma equipa. Repara, o Porto vinha de uma semana que ganhámos 7-0 ao Portimonense e depois eliminámos o Sporting da Taça de Portugal. O que é que para nos jogadores? O campeonato e a taça estão no papo. E é mentira. Há um certo relaxamento, há uma certa Isso é humano, mas a verdade é que é mentira, porque quer o campeonato não está ganho, quer a final vai estar frente a um adversário que se calhar, acho eu, vai lá pela primeira vez e vai dar tudo para ganhar, que é o Tondela, é um adversário de respeito e tem, portanto, não se pode facilitar, e acho que o Porto... Ontem voltou-se a ver esse facilitismo após o 2-0. Claramente o Porto tira o pé do acelerador e foi novamente punido com 2 golos. Quer dizer, eu nem me lembro do Porto este ano sofrer 2 golos no Dragão, quase. No campeonato, então, acho que foi contra o Sporting, mas assim, frente a equipas mais pequenas, praticamente não aconteceu. Portanto, um alerta constante, um desconfiar constante, porque as outras equipas também precisam de pontos. O Vizela ainda estava a lutar para não descer e ainda está. Portanto, do outro lado está sempre uma equipa que vai querer
quebrar a invencibilidade do Porto, como o Braga quis e conseguiu, infelizmente. Portanto, há sempre uma motivação do Leipzig, preciso sempre ver isto, não é? E acho que os jogadores... Agora o Porto está a ser um bocadinho o seu pior inimigo neste sentido, é isto que eu quero dizer. Portanto, alerta e desconfiança máxima. Eu acho que isto tem que estar, até sermos campeões, pá, desconfiem de tudo e de todos, pá, isto eu só quando vir é que eu festejo, sinceramente. E acho que mesmo da massa adepta do portista, mesmo eu dei por mim, pá, este ano, quer dizer, está feito. Aliás e nem é costume isto no Porto. O próprio presidente, que é tão crítico de se encomendarem faixas e de se alugar as praças em Lisboa, também desta vez caiu no mesmo erro da fanfarronice. Também. Pela primeira vez que eu me lembro. Também, exatamente. Já falou em dobradinha. Falou-se em dobradinha. Falou-se em dobradinha, uma coisa que, pronto, também se calhar foi naquele ênfase de festejar os 40 anos de presidência, não é? Que o Pinto Costa fez agora a semana passada, creio eu, há 2 semanas. E então aquilo se calhar subiu ali uma euforia, ali uma festividade que não é nada costume para os lados do Porto e pá, até sermos muito cuidado e festejar só quando as coisas estão efetivamente ganhas. Mas portanto, do jogo, só dizer também mais uma coisa, acho que não se ganhou nada ontem em termos ali o Zaidu. Num jogo que era claramente pender ofensivo, a bola chegava ao Zaidu àquele corredor, não se acabava ali, morria ali a jogada. Eu acho que em toda a e o Vendel entra muito bem, Zaidu, por exemplo. Eu me recordo se entrou uma única vez. Mas porque ele chegava ali e volta para trás e volta para o lado. Vale a pena. Não compromete. Não, defensivamente está sempre bem. Mas não se tem um corredor aberto. Não. E basta ver seca, na ponta final seca. Basta ver a diferença que fez a entrada do Vendel. Por acaso, eu lá no estádio eu estava a dizer, pá, hoje era um jogo para o Vendel, claramente. Exatamente. Então quer dizer, andámos com esta coisa toda no início da época. As combinações que ele fez depois com o Galeno, por exemplo. Por exemplo. É um jogador, pá, não está nos seus melhores níveis de confiança, mas caramba, tipo, se é um jogador que é para confiar e para ter no plantel, era um jogador para jogar ontem. Pá, por amor de Deus, quer dizer, o Zaidu então não servia no início da época, quase que havia ali um... Custava a cabeça ao engenheiro Luís Gonçalves, que quase que andavam ali à porrada, pá, e ali o Sérgio por causa do defesa esquerda, e afinal o Zaidu servia e serviu para a temporada toda, quer dizer, é uma coisa que eu não percebo muito bem. Então nestes jogos em casa, pá, acho que sinceramente ontem era claramente para o Vendel ter jogado início. O Vendel, a capacidade de definição dele é totalmente diferente. Sim. Do Zaidu. Não, mas pronto, isto para dizer que e depois do 2-2 temeu-se um bocadinho, não é? Porque o próprio estádio todo, ficámos ali todos... Acho que houve uma reação muito boa e aí também o Sérgio soube ler bem o jogo e também fez as intervenções. Coisa que não fez em Braga. Acho que em Braga houve mais substituições. Indiscutivelmente que eu... Nomeadamente, deixa-me só dizer desculpa, mas a saída do Ivan Nilsson, que é um avançado com uma eficácia tremenda, tirá-lo ao intervalo em Braga foi condenar o Porto a se calhar não marcar mais nenhum gol. Mas eu ia referir sobretudo o Chico, não é? Francisco Conceição. Sim, ontem o Chico mexe com o jogador. É uma seta apontada à baliza adversária, porque ele é um jogador que tem uma capacidade de jogo vertical impressionante, não é? Um jogador... O Chico e sobretudo por sair o Fábio Vieira, que estava muito apagado e com uma atitude muito desplicente ontem. E nem gostei que ele tenha feito o que fez, que foi sair pelo lado contrário. Ele devia ir a correr, não era a passo de manga para o outro lado contrário, para nem sequer cumprimentar o colega que ia entrar. Devia ir a correr no sentido em que estava o Chico a entrar, cumprimentá-lo, incentivá-lo para fazer um bom jogo, mas não, fez o contrário. Portanto, uma atitude, é um jogador, eu não me canso de elogiar, porque ele é um fora de série, olha, é outro que se quer o excesso de confiança pode vir a ser o seu maior problema na carreira dele. Sem dúvida, é uma questão que de facto tem que ser muito bem trabalhada. Porque ele é um fora de série, mas a facilidade com que ele se desliga, às vezes com que ele fica a protestar com um árbitro e vira as costas à jogada, quer dizer, pá, por amor de Deus, pá, não é assim que as coisas... A raiva no Porto e a revolta constante que o Porto tem perante todas estas figurinhas do nosso campeonato, perante todos os árbitros que mandam os jogadores, que dizem que os jogadores do Porto se simulam e que se atiram para o chão e perguntam, então hoje não te atiraste para o chão, perante todas essas questões,
mostra-se no campo. Afrontas constantes, não é? Isto mostra-se no campo com bujardos na gaveta. É assim que se responde, é ganhar 5 e 6-0, não é em amoar, em não contribuir para a equipa, em não contribuir para a reação à perda de bola, em pentear o cabelo quando devíamos estar a correr para compensar um colega. Pá, não é assim. E de facto deve ser uma luta, eu imagino um Sérgio com um Fábio, deve ser uma luta constante. Pá. Porque o Vitinha, por exemplo, tendo toda aquela criatividade e toda aquela magia que ele tem, que é um jogador fora da caixa, é um jogador que nesse aspecto cumpre mais e é mais comprometido. Ao ponto até de se estar a anular no que ele é melhor, como eu já disse, acho eu. Mas o Fábio é irreverente. O Fábio é ele primeiro e isto vai ser uma luta interessante. A irreverência, se estiver sempre associada a uma grande capacidade de concentração, resulta bem. Agora, se o jogador se desliga e amua a meio do jogo por dar cá esta Mas não foi o único. Há um lance que a gente até também ficou-nos na rotina do Taremi, não foi? Inconcebível também. Que o Vendel centrou e o Taremi não estava lá porque ficou a mandar vir com o árbitro não sei onde. Quer dizer, desligou-se da jogada, uma jogada até potencialmente de perigo. Quer dizer, não, pá, estas coisas, eu percebo que haja estas coisas da arbitragem e o Porto até possa estar a ser mais perseguido, que agora dizem que o Porto teve 50 penaltis. Aliás, a equipa acho que até tem mais penaltis no campeonato é o Sport, e o Porto tem 8 ou 9, o Sporting tinha 10 ou 11, é uma coisa do género. Mas pronto, agora estas questões todas não interessam, mas os jogadores não se podem prender a isto. Os jogadores têm que responder em campo, com golos, como fizemos ontem. E quando assim é, e quando não se facilita, a coisa dá-se, não é? Sim. Vamos passar só às pontuações, não é? Rapidamente. Hoje sou eu, não é? Sim. Então vamos ver se fazemos isto rápido. O Diogo Costa, o Diogo com pés, aquilo é... Então no estádio a gente vê que ele parece bilhar às 3 tabelas. Ele é pé direito, pé esquerdo. Ainda ontem ouvi uma pessoa que estava ao nosso lado dizer assim, o Porto joga quase à City, não é? Ou, não sei se foste tu que também referiste isso. Não, ou então era uma outra pessoa que estava a comentar isso. O Porto a sair atrás joga quase como ao City. Sim, porque tem um guarda-redes que lhe permite. Sem o Diogo não é possível isso. Não é possível isso. Embora o Marquezinho também tem uns excelentes pés. Para guarda-redes joga bem com os pés também. Mas de facto o Diogo parece um jogador de campo com pés. O Diogo faz passos a 30 metros com uma precisão impressionante. Ontem fez vários. Não foi um ou dois, foram vários. É uma coisa impressionante. E ele também tem uma saída com uma elegância que fez-me lembrar o Vitor Bahia, por acaso. Sim, um cruzamento. Nos golos, pá, não tem culpa nenhuma, mas custa-me a atribuir culpa. No primeiro golo só se tivesse, de facto, a defesa do ano, não é? Era. Eu vou-lhe dar um 7 no sentido que é complicado, quer dizer, não tem culpa. Vê-se ele também muito ativo a mandar vir com os colegas, é outra das coisas que dá para ver no estádio. Chateado algumas vezes com os jogadores não pressionarem, não serem logo a pressionar. O próprio Pepe também. Mas sim. O nosso Pepe, o nosso capitão, pá, de facto, como é que este homem tem 39 anos? Quer dizer, uma coisa que... Ele faz sprints, não é? Com os jogadores mais rápidos. É que os jogadores 10 anos ou mais jovens do que ele, e ele, pá, não há hipótese. É um nobre, pá, porque ele é um senhor, é o homem que comanda a linha. E ele festeja, depois festeja como um menino. O jogo acaba, e eu por acaso olhei para ele, e ele está festejado já. Pá, isto era mesmo importante. Parece que é o único que se apercebe da importância quase daquela vitória, depois de tudo que ele já ganhou, não é? Depois de tudo que ele já ganhou. E acho que até há uma história que o Pepe nunca terá festejado o título nos aliados. Isto terá acontecido porque nos primeiros anos havia aquela confusão com o Presidente da Câmara do Porto, que não se festejava lá os títulos, e agora quando ele voltou... Houve a pandemia, não se festejou nos aliados, e portanto este ano acho que será a primeira vez se acontecer. E acho que o Pepe estará muito feliz por isso também. Portanto, é um jogador fora de série, é um atleta de outro mundo. Pronto, não há muito como descrever. Outro igualmente a ele, leva um 9 também da minha parte, é o Mbemba, porque o Mbemba parece que vai embora. Não me parece a mim. Ele está lá. Ele é o jogador mais utilizado do Porto, tem mais minutos, jogador com mais minutos esta época, um jogador que vai embora este ano, e a preponderância que ele teve, nomeadamente ontem, a fazer o 3-2, que se calhar foi o gol mais importante da partida. Desculpem, impressionante, impressionante. Mas de onde é que está o velho Pinto da Costa que não consegue reverter esta situação? Não é? É impressionante, isto é impressionante. É que agora o Mbemba vai o quê? Ganhar mais? Vai, claro. Vai. Pelo dinheiro não há nada a fazer. Mas desportivamente será que vai ser
ser compensatório para o Mbembe. Não lhe poderíamos fazer aqui um bom contrato e incentivá-lo a ficar? Eu acho que seria possível, mas não sei, não haverá vontade, porventura. Também não estamos por dentro de questões relativamente a empresários. Mas é um jogador que está tão ligado ao grupo, não é? Que me custa perceber. Nesse aspecto, uma atitude irrepreensível e a servir de exemplo. Incrível. Porque um homem a terminar o seu contrato está a este nível, de compromisso, Veja-se o Corona, que foi o oposto, não é? O Corona foi ao lado. Eu quero é sair daqui para fora, tirem-me deste buraco na cabeça dele, não é? Sim. Portanto, é um contraste. Completo. Eu acho que é um dos jogadores da época e tem que ser, temos que estar muito gratos ao Mbembe. O Zaidu o Zaidu não dá mais do que isto, quer dizer, é daqueles jogadores que tu não sabes dar mais, não consegues dar mais com 7, dou-lhe o 7 porque, coitado, não é? Não passa daquilo, defende bem, não compromete a equipa, mas não passa daquilo. Acho que ontem era jogo para o Vendel, claramente. O Grujic estava a fazer um grande jogo, eu dou-lhe um 8, gostei muito mais solto, muito mais desenvolto, virava, com muito mais calma, a penetrar. E também a ganhar mais rotinas, porque já é o segundo ou terceiro jogo como titular. Claro. Mais confiante. Acho que até é ele que salvo erro que sofre o penalti, ainda não vi depois as repetições, mas eu acho que é ele que sofre o penalti. Depois pronto, tem aquela entrada um bocadinho fora, leva o amarelo e fê-lo sair e pronto. Mas acho que do que ele fez, teve muito bem. O Vitinha dou-lhe o 8 também. Não lhe dou mais porque eu sei o que o Vitinha pode dar mais, não é culpa dele, é culpa das circunstâncias táticas neste momento. Tudo o que ele faz de forma brilhante, na mesma. Dou-lhe um 8 porque eu sei que este jogador pode dar muito mais, só por causa disso, porque é um dos homens do jogo para mim. O Fábio Vieira, vou-lhe dar um 6, acho que foi dos elementos mais desligados da equipa. Já em Braga, engraçado que é um jogador que é exímio a definir e ele definiu tudo mal em Braga, impressionante, não havia um último passe acertado, não havia uma bola parada bem batida, tudo o que ele faz eximiamente, não é? Quer dizer, pronto, há estas fases, acontece, e é esta questão da atitude, que acho que, quer dizer, o Fábio tem que... Atitude, sem dúvida, sobretudo isso tem que dar mais, tem que dar mais, para o bem dele, porque ele é um jogador que ele tem tudo para jogar de onde quiser, daqui por 1 ou 2 anos, quer dizer, ele joga de onde quer, porque isto é um jogador que trata a bola como ninguém, não é? O Otávio dou-lhe o 7, sempre um trabalhador incansável, constante em todo lado, um homem que pressiona. É o Otávio, não há muito mais a dizer, mas também não fez um jogo de morrer e, quer dizer... Está sempre a um bom nível, porque é uma entrega de um compromisso irrepreensível. Não, teve muito bem. O PP, aparece aqui mais tarde, mas jogou a lateral, faz um grande jogo, eu dou-lhe um 8 também. Acho que o PP... já ninguém se lembra do João Mário defesa de direito. E eu arrisco-me a dizer, sinceramente, que ele dá um melhor defesa de direito que o João Mário. Eu acho que isto pode ser muito penoso, porque eu gosto muito do João Mário, acho que ele tem muito potencial. Mas eu neste momento, eu acho que era o PP para mim. Mas acho um desperdício ele estar a defesa direita. Também deixa-me dizer-te isto, porque ele faz muita falta à frente. Ter um bom lateral para ele ir para ter missões mais ofensivas. A maneira como ele disputa uma bola, como ele se predispõe aos duelos, não é? A maneira como ele combina com tabelas, vai pela lateral, vai por dentro. Mesmo em termos defensivos, a rapidez de reflexos, não é? Porque ele rapidamente... E ele é batido e bem atrás rapidamente e já está a dobrar o central, que no entanto saiu à sua dobra. Ele já está lá, é incrível. Mas faz falta um PP à frente também, não é? À frente, faz falta. Aquele cada vez é mais importante. O Ivan Nilsson, gostei muito do Ivan Nilsson, também não terá sido os melhores jogos, mas quer dizer, aquele golo é a imagem de marca do Ivan Nilsson no sentido em que ele ganhou um golo e provocou um golo sozinho, porque ele é um jogador que está sempre muito ativo na pressão alta. Essa pressão alta ao Porto nem está a fazê-la tanto nesta fase da época em bloco. Vejo muito mais um Ivan Nilsson sozinho nesta missão. Sim. E o Ivan Nilsson, quer dizer, faz aquele golo e tem a oportunidade para fazer outro. É um matador que está sempre ali à espreita. A definição do remate foi de uma grande classe. Quase sem ângulo. Dou-lhe o 8 também, acho que fez um grande jogo também. O Taremi, também bem, porque teve ali um outro momento mais que ele é um jogador um bocado mais lento, parece que dá a sensação que se ele fosse um bocadinho mais rápido então ia ser mesmo um jogador
de outro mundo. Agora, tem números também que são incontestáveis. O melhor marcador da equipa, o homem com mais assistências na equipa. Ontem fez mais 2 golos, não tremeu no penalti. Epá, marca o golo. É um exímio batedor, já tem falhado, mas isso são os maiores. Os maiores batedores de penaltis falham, como é óbvio, mas ele bate muito bem mesmo. E eu pelos 2 golos, por essa importância de também marcar o golo da tranquilidade, porque 3-2 estava ali tudo um bocadinho com o rabinho entre as pernas, como se costuma dizer, estávamos ali um bocado aflitos, não é? E dou-lhe o 9 por isso, porque fez esse golo e é sempre um homem também que, apesar de tudo, dá tudo em campo, não é? Às vezes falta-lhe ali algumas questões, nomeadamente na reação mais rápido, mas ele também é um bocadinho da sua fisionomia, não é? Não é um jogador assim tão rápido, mas é muito inteligente. É um jogador também que é muito cerebral a construir, ocupa esta função agora de vir da esquerda para dentro também muito bem. Ele numa certa função e baralha muitas defesas. Também com um vai e vem, não é? Muito bem. Acho que é um jogador também chave neste não dá referências e neste baralhar das defesas. Acho que o Taremi também merece merece esse destaque. Passando para os suplentes, o Vendel, acho que entra muito bem, eu gostei muito do Vendel, vou-lhe dar um 8, porque, quer dizer, o Porto passou a ter ali outro corredor, então depois de facto com o Galeno à frente, quer dizer, eu vi ao Vendel a receber orientado e só com a recepção já tirou 2 ou 3 da frente e já ganhou 10 metros, pá, porque é diferença. Como é que este jogador não foi mais trabalhado para jogar mais, nem que fosse nestes jogos em casa, pronto, que de facto o Vendel defensivamente... claramente para se ganhar e para si para cima da equipa adversária, é indiscutível. E eu ainda não vi o Vendel defensivamente ao ponto de dizer, pá, põe as mãos no fogo por este gajo, não consigo dizer isto. Pá, mas ofensivamente, quer dizer, não há muito mais a dizer. Acho que entra muito bem. Entra também muito bem o Francisco Conceição. Eu dou-lhe um 9 porque eu tenho que avaliar o tempo que ele joga. Foi mesmo o agitador que levou à vitória. É isso que eu ia dizer. É o homem que entra com a raiva toda, mas a boa raiva de jogar bem, de jogar na verticalidade, de jogar no drible rápido. É um provocador. De só ver baliza, e golo e agitação. Repara, o facto de ele entrar nas áreas, logo, nas grandes áreas, é logo um perigo. Ele provoca isso, ele agita. Uma defesa fica logo ali em sentido com ele. Ele é uma seta orientada. Ele é um sinónimo de perigo. Quer dizer, entrando. E ontem entrou esta melhor versão do Francisco. Acho que entrou muito bem. E eu fiquei contente que não tivesse entrado ele. Que não tivesse entrado o Galeno primeiro do que ele, porque acho que o Francisco estava a merecer jogar mais do que ele neste momento. Completamente. Aliás, há uma ou duas bolas, pelo menos uma, em que ele faz uma corrida louca para conseguir travar a bola antes dela sair pela lateral. Sim, lembro-me disso. Que ele é muito rápido também. E depois vai construir uma jogada de perigo logo à frente. Sim. Fantástico. Não, acho que é um jogador que também tem que jogar mais, tem que ser um titular mais vezes desta equipa e custa-me que se calhar vais espremer no final também da época, vamos ver isso. Ele tem poucos minutos, um jogador com poucos minutos. Ele joga 10, 20 minutos por jogo, se jogar tanto. Não sei se há algum prurido por parte do Sérgio por ele ser filho, mas não, ele tem tudo o que o Sérgio quer que um jogador tenha, porque ele a qualidade técnica tem. Sim. É um jogador da equipa e é um jogador que claramente com vontade, com intensidade, um compromisso sempre máximo, não é? Ele está ali sempre nos limites. Eu acho que ele para o ano então tem que ser a época da afirmação dele, pá. É o que tu até disseste isso, e ele e o PP para o ano têm que ser os nossos extremos a partir a loiça toda. Pá, eu concordo muito com isso. Uribe entrou bem, quer dizer, felizmente já voltou e já recuperou da lesão, é muito importante, toda a gente sabe da importância e do peso do Uribe. É um jogador de processos simples, não é? Processos simples, nunca compromete. Tem ali um outro passe mais disparatado e lá está a procurar logo a profundidade, que eu nesse aspecto, pronto, mas é um gosto pessoal, gosto mais do critério do Grujic. Eu dou-lhe um 7 no sentido em que ele cumpriu, entrou bem, um jogo consistente, mas também não foi, quer dizer, um jogo em que o Uribe fizesse a diferença, pronto. Mas fico muito feliz que o Uribe esteja de volta, porque se calhar para o jogo da Taça e para a Semana na Luz vai ser fundamental, portanto, ainda bem que já está apto. O Galeno, dou-lhe o 7 também, acho que entrou bem, o que ele fez até fez bem.
Em Braga volta a entrar mal, não é? Que a gente também na altura tem ali um falhanço também clamoroso, mas hoje que até se calhar até há um momento não é ele que não deixou o Chico rebatar e ele é que fica com a bola e rebata ele e depois sim, também. Se calhar o Chico até vinha do lado, portanto do lado direito, se calhar tinha mais facilidade de rematar com o seu pé, com o seu melhor pé. Lembro-me disso. Não, mas acho que ontem entra bem e lá está, fez ali uma boa combinação com o Wendel naquele corredor. Acho que o Porto até é muito dali que parte algum perigo e alguns cantos. Houve vários lançamentos nas costas da defesa e ele estava lá a chegar também a impor até a sua velocidade, a sua capacidade de sprint muito, muito boa. Sem dúvida. Eu acho que está tudo dito desta análise. Pronto, vamos agora esperar. É importante esta vitória, naturalmente. Muito importante neste sentido. O Porto agora precisa de um ponto. Exatamente. Tem 2 jogos para fazer um ponto e esperemos que faça os 6, não é? E o Sporting não pode escorregar mais uma única vez nestes 3 jogos que ainda faltam. Portanto, a porta está escancarada para o título, mas ainda não está a ganho e é preciso ganhar. Mas o Futebol do Porto, agora, por exemplo, ter uma escorregadela depois do jogo de Braga seria mesmo pôr ali a equipa toda em causa, à beira de um ataque de nervos, não é? Não, e repara, é por isso que eu não gosto destes facilitismos. Lá está, foi pena por ter batido o recorde, por ter, não é batido o recorde, foi pena por ter quebrado o número 58. Eu gostava que o Porto conseguisse ainda mais. E associasse a esse recorde também a invencibilidade no campeonato. Nesta edição. Sem dúvida. É fantástico. Vamos ver se ainda bate recorde de pontos, ainda é possível. Sim. Mas é assim, é facilitar zero porque o Porto de facto tem-se dado bem na luz, a verdade é essa, e um ponto não parece uma missão impossível lá. Acho que o Porto não pode ir a pensar que vai conquistar um ponto, senão é que perde mesmo, tem que pensar que vai ganhar. Mas repara, pode acontecer o Porto eventualmente perder e depois tem um jogo de nervos em casa com o Estoril, mesmo só precisando de um ponto. Por isso não se pode facilitar nada, é desconfiar de tudo. Eu acho que o Sporting vai ganhar os jogos que tem a ganhar porque também já nem tem pressão nenhuma, porque na cabeça deles também está perdido. Por isso é... atitude competitiva pé fundo até estar, até o árbitro acabar com o jogo. Até para si também, naturalmente ganhando o campeonato, que é a primeira das prioridades, e depois também ir-se com essa atitude, com esse elan para a final, não é? Sim. Agora, que é uma questão da obrigação neste momento de sermos campeões, por amor de Deus, faltando um ponto nestes 2 jogos. Vamos ver. Estamos no bom caminho. Foi pena de facto o percalço de Braga que me deixou muito aziado, não é? Sim. Ainda por cima, sendo o rival que neste momento já é um rival quase um grande, não é? Tem várias questões, há a questão também, eles nem deram os bilhetes que podiam ter dado, não é? Quer dizer, tiveram metade de uma bancada vazia. Estas coisas todas, e foi pena. E depois não foi aquele jogo que se perdeu, porque alguma vez tinha que se perder, porque o Porto não ia. Foi um jogo que se perdeu um bocadinho por culpa própria, não é? O Porto não deu aquilo Fica que podia dar. Fica a sensação que o Porto, quer dizer, não deu réplica. Não foi por ter falhado 10 golos de baliza aberta, não, foi porque... Não deu réplica. Isso custou-me, perder este recorde de invencibilidade daquela forma, custou-me. Também com pelo menos um erro clamoroso da arbitragem, mas isso, como já disseste, não foi o essencial. Não foi, eu acho que não. E o Porto, eu até temia que o Porto se agarrasse a isso, e era mau sinal. O Porto tem que olhar muito para dentro, e neste momento é saber motivar dentro deste facilitismo que eu percebo que pare na cabeça dos jogadores, mas não pode, até estar. No futebol já se viu coisas tão estranhas e tão estapafúrdias, até estar conquistado o título. Eu acho que o Porto não pode mesmo facilitar. Nem isso é da filosofia do clube, não. Nem o Sérgio, de certeza que não está nada de acordo com isso, mas pronto, está mesmo um bocadinho a natureza do ser humano. Está então tudo dito. Nós vamos estar a fazer a análise certamente desse clássico. Vamos ver se hoje o Porto ainda pode ser hoje campeão. Não acredito muito, mas a verdade é que pode acontecer. Vamos estar atentos, independentemente disso, fazemos a análise. Se for caso disso, vamos festejar, mas até lá, muita cautela. Obrigado a todos, não se esqueçam só de subscrever, partilhar, chamar mais amigos, votem, vou deixar o link aqui também na descrição no YouTube e tem o link nas redes sociais, procurem Dragão Autêntico.
para poderem votar, e boa semana a todos, até ao próximo jogo. Até ao próximo.